Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1, donde vamos a charlar a respeito principalmente del hígado y del hepatograma. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase porque la clase de hoy promete, ou seja, está bem tranqui, eu creio que todos vão entender e eu tratei de facilitar bastante as coisas. É sumamente importante porque é um repasso fisiológico do hígado e também a respeito do hepatograma. Então, vamos começar com nossa classe de hígado e a respeito do hepatograma também. O hígado. Para começar, o hígado é o maior órgano macizo de nuestro cuerpo, generalmente pesa aproximadamente 1,5 kg, está delimitado, ou seja, está ubicado no hipocondrio derecho e no epigastro. O lóbulo derecho, obviamente, hipocondrio derecho e epigastro está no lóbulo esquerdo. Esses lóbulos se dividem por conta do ligamento falciforme, que vai dividir o hígado nessas duas porções. E, sumamente importante, é saber suas dimensões. As dimensões do hígado, basicamente, é 26 de ancho por 15 de altura por 8 de espessura. Obviamente que isso vai depender se, por exemplo, temos um paciente sano, paciente de 1,70 m, 70 kg e homem. Se é, por exemplo, um ninho, vai ser menor o hígado. Pero como nós vamos delimitar esse hígado? Delimitamos semiologicamente, isso é sumamente importante porque se pergunta no oral. Semiologicamente, o hígado se delimita por palpação, percussão arriba e palpação por debaixo, ou seja, vamos percutir o hemitórax direito do paciente até encontrar o reborde hepático e abaixo nós vamos palpando desde a fossa ilíaca direita, e isso se pergunta, começamos a palpação do hígado desde a fossa ilíaca direita e vamos subindo até que palpamos o hígado. Então, repassito semiológico assim. Outra coisa bem importante antes que eu me olvide. O vaso também se empieza a palpação do vaso desde a fossa ilíaca direita. Pero por que se empieza de aí? Porque nós, quando temos um agrandamento, alguma enfermidade hepática, com uma hepatomegalia, o hígado cresce hacia a fossa ilíaca direita e o vaso também cresce na fossa ilíaca direita. Então, esses dois órgãos, para ter um chip, para memorizar, nós começamos a palpação desde a fossa ilíaca direita. Bueno, pontos claves, então, do hígado. Basicamente, o hígado, devido à grande quantidade de processos que está involucrado, e as vias biliares também, as manifestações clínicas que o paciente vem aí, estamos tranquilos na guarda, vem o paciente, são muito variadas. Porque, por exemplo, se vem um paciente com tamarillo, com icterícia, assim, uma icterícia remarcada, eu tenho que sim ir a buscar se não é algo hepático ou de vias biliares. Mas, basicamente, vamos, então, seguindo com esta classe, vamos a relaxar, porque essa parte que vamos ver agora, que as funções, são as funções metabólicas, já vimos, só vamos repassar. As funções metabólicas do hígado, temos 6 principais, que seria a respeito do metabolismo da bilirrubina, de los aminoácidos e de las proteínas, metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, metabolismo de las sales biliares e de los fármacos. Vamos começar com a bilirrubina, que é mais tranqui, e já sabemos, só vamos repassar. A bilirrubina, já sabemos que deriva de degradação de hemoglobina e outras hemoproteínas. Essa bilirrubina, quando se degrada a hemoglobina, nos genera uma bilirrubina não conjugada ou indireta, pode ser chamada assim também. Essa bilirrubina não conjugada, que está unida à albúmina, vai ao hígado e por glucuronidação se transforma em bilirrubina conjugada ou bilirrubina direta. Essa bilirrubina direta pode seguir duas vias, ou vai ao conducto biliar ou vai ao rinhão. Qual é o ponto? Se nós temos uma bilirrubina conjugada que vai ao conducto biliar, transforma essa bilirrubina conjugada em urobilinórreo e estercobilinórreo por conta da ação das bactérias, e se vai ao rinhão, temos urobilinórreo, que é o que coloreia a urina. Ponto muito importante, se nós temos um cálculo, um lito acá, no conducto biliar, não passa a bilirrubina conjugada e então solamente vamos racionar um pouquinho. Se não passa a bilirrubina conjugada acá, e essa bilirrubina conjugada é a que coloreia as heces com a estercobilina, nós vamos ter umas heces hipocoloreadas ou acoloreadas, ou seja,
vamos a tener hipocolia o acolia. En cambio, si nosotros tenemos la bilirrubina conjugada, ¿sí? Conjugada, presten atención en eso, en niveles estratosféricos muy elevados, tenemos un aumento de la formación de urobilinógeno. Y ese urobilinógeno es lo que colorea la orina y entonces nosotros vamos a tener una orina color Coca-Cola. Yo sé que parece muy abstrato, pero básicamente en líneas generales, repasando es eso. Ya vamos a entender qué pasa, la historita acá, para ocurrir eso. Pero básicamente, ¿por qué yo dije que la conjugada va a se transformar en urobilinógeno? Porque la única bilirrubina que pasa la barreira glomerular es la conjugada. La no conjugada no atraviesa la barreira glomerular. E isso é sumamente importante saber, ¿sí? Sumamente importante. Resalta isso porque vai ser pergunta de exame. E o metabolismo de la bilirrubina é importante saber porque se nós não sabemos, não temos como razonar se, por exemplo, o paciente tem um lito, se tem uma afectação hepática, ok. Então, bilirrubina, se você saber metabolismo, depois vamos volver a ver isso na parte de icterícia. Segunda função metabólica, que também é sumamente importante, é a respeito do metabolismo de los aminoácidos e de las proteínas. Qual é o ponto? No el hígado, nosso corpo, ou seja, o hígado mais precisamente, cataboliza cerca de 50% de los aminoácidos exógenos, ¿sí? E transforma esses aminoácidos em urea. El hígado hace el ciclo de la urea, agarra los aminoácidos, que são proteínas menores, de menor tamanho, de menor cadena, e então se transforma em ureia. E qual é o outro ponto de proteína também? É que o hígado sintetiza uma proteína que é sumamente importante para um montão, assim, várias atividades metabólicas de nosso corpo, que é a albúmina. A albúmina é a proteína mais abundante de nosso corpo. Há algumas guias que dizem que o hígado produz aproximadamente de 10 hasta 15 gramos por dia de albúmina, e a vida média da albúmina é cerca de 21 dias, ¿sí? Em promédio 21 dias. A vida média da albúmina, então, é de 21 dias. Há outras guias que também dizem que suele ser de 20 hasta 26 dias. Então, se por aí está em um choice, que generalmente isso pergunta nos choice, qual é a vida média da albúmina, marcar 21 dias, que é o mais, assim, o promédio da vida média. Então, metabolismo da bilirrubina, aminoácidos e proteínas, de los hidratos de carbono. O hígado hace quatro metabolismos muito importantes, que é a glucógenogênese, que é a formação de glucógeno, a gluconeogênese, que é a formação de glucosa, a glucogenolísis, degradação de la glucosa e degradação de glucógeno, e a glucólise, que é a degradação do açúcar, ou seja, de la glucosa. Metabolismo de los lípidos também é muito importante, porque quando temos, por exemplo, uma afectação hepática ou de las vias biliares, podemos ter mala absorção de las vitaminas liposolubles, que são as principais que nós temos que sempre charlar aí em um horário, que são as ADEC, A, D, E e K, são vitaminas liposolubles, e temos uma afectação hepática, pode ocasionar uma diminuição da absorção dessas vitaminas, e também saber que, como o hígado também, además de por la emulsificação dos lípidos, absorver essas vitaminas, temos que saber também que o hígado hace função lipídica, ou seja, genera lípidos, transforma triglicéridos em VLDL, LDL, HDL, e então é sumamente importante saber que quando temos uma afectação hepática, vamos a ter uma alteração do metabolismo de los lípidos, ou seja, o paciente pode ter uma hipocolesterolemia ou uma hipercolesterolemia, por exemplo. Metabolismo de las sales biliares, o hígado forma sales biliares, e metabolismo de los fármacos, que está relacionado fundamentalmente com a P450. Não vamos nos detener acá muito, porque é basicamente um repasso fisiológico de lo que já vimos em outras ocasiões, em outros anos de la facu. Então, funções do hígado são 6 e temos que saber todas elas. Obviamente que não necessitamos memorizar todo lo bien assim desenvolvido, solamente saber o que hace e nos acordar aí de coisas básicas. E nós, quando estamos ante um paciente com hepatopatia, se nós nos ponemos a pensar, nossa primeira frase que estava escrito aí no primeiro power da classe, primeira diapositiva, sabemos que é variável a clínica. Então, nós temos que mirar o paciente desde a cabeça hacia
ano, mas basicamente assim. A anamnesis é sumamente importante a esses pacientes, principalmente a ser muito hincapié a respeito de antecedentes personais e antecedentes familiares, como hepatites virais, sim, são sumamente importantes. O risco de, a anamnesis, perguntar se, por exemplo, o paciente tem conductas que não utilizam o condão, por exemplo, conductas sexuais sem condão, a idade, o sexo, o hábito, fundamentalmente, enfocar muito em el consumo de álcool quando temos algum paciente que sospechamos hepatopatia, homossexualidade, drogas endovenosas, justamente por la hepatitis viral, as agujas, quando não são estériles, que estão infectadas com sangue, com alguma persona que tem hepatite B, hepatite C, passa a enfermidade por la aguja que não está esterilizada, antecedentes quirúrgicos e transfusões também sumamente importante, transfusões de um boom aí em los anos 80 e 90 por las transfusões. Antigamente não se hacía los testes em las casas aí que hacen las donações de sangue, sim. Então, quando antigamente não se hacían os testes para hepatitis B e C, e então, nos anos 80 e 90, os pacientes que requeriam transfusões foram infectados justamente porque não se hacía o teste. Então, pacientes com, por aí, 50 anos, hoje em dia, 60 anos, temos que sim ou sim pedir uma serologia para essas enfermidades. E os sintomas, obviamente, a ser muito hincapié a respeito de los síntomas. Por quê? Pueden ser variables, pero nos puede dar una idea de qué está pasando con nuestro paciente. A la exploración física puede ser normal. Outra cosita, vamos acá a la tablita porque é sumamente importante. Não necessitamos saber todo o que está escrito acá, pero temos que ter uma ideia. Se por lo menos esse ladito de los factores de risco, temos que memorizar. Por exemplo, perguntar a respeito dos históricos familiares de hemocromatosis, Wilson e fibrose quística, fundamentalmente. Consumo de álcool, sim, mais de 80 90 gramas de álcool por dia, não é de bebida, como por exemplo uma vodka, é álcool. Por exemplo, vodka tem 40%, vamos arredondar que seja 50%. Para chegar a 80 gramas por dia, o paciente tem que por lo menos tomar 200 ml de vodka por dia para chegar a esse ponto. E é sumamente importante porque o paciente pode ter uma esteatose hepática alcoólica ou pode também evolucionar uma cirrose se é a largo prazo. Mas basicamente, sí o sí, no olvidar desse lado acá de la tablita de los factores de risco, porque, por exemplo, história familiar, consumo de álcool, alterações como hiperlipidemia, diabetes e obesidade são sumamente importantes perguntar ao paciente para nós termos uma ideia de que pode passar com esse paciente. Medicações, condutas de risco, viajes ao estrangeiro, colite ulcerosa, história de icterícia ou hepatites e intervenção quirúrgica hepatobiliar. São coisas que sí ou sí não podemos olvidar em la hora de la anamnesis. Eu, por experiência própria, como eu sei que isso se pergunta hacía muito em los orales, eu memorizaria por lo menos esse lado de como fazer uma anamnese se sospechamos que o paciente tem alguma hepatopatia. ¿Sí? Então, esse ladito de la tabla, sí ou sí, como se pergunta muito, vamos a memorizar, porque é sumamente importante para o oral. Depois que passamos da anamnese, vamos ao exame físico. O que vamos fazer? O exame físico pode ser normal. Por exemplo, um paciente que tem uma hepatite viral, muitas das vezes pode se apresentar de maneira normal, sem nenhuma alteração. Na inspecção, vamos ver se há icterícia, estigmas cutâneos de hepatopatia crônica, os anelhos de Caixa-Influencer, estigmas cutâneos acá de hepatopatia crônica. Vamos ver depois em cirroses, que são os hábitos de Chavosteck, que os pacientes têm telangiectasias, distribuição feminoide do velo pubiano, todo isso, pero vamos a deixar para depois, para agregar aí conhecimento. Agora vamos solamente fazer uma introdução. Palpação e percussão, palpar o hígado é delimitar a porção abaixo do hígado, e percussão, vamos a delimitar aonde empieza o hígado. E aí vamos medir se o paciente tem uma hepatopatia ou não. Acordando que, para fazer a semiologia, o paciente deve estar acostado na camilla, em decúbito dorsal. Nós vamos ao lado direito do paciente, o médico à direita do paciente, e vamos a percutir até que encontramos o reborde costal superior, reborde costal e reborde hepático superior, e vamos a palpar desde a fossa ilíaca direita para encontrar o borde hepático inferior. E aí delimitamos o tamanho do hígado.
Sumamente importante a semiologia, porque sempre se pergunta e sempre vai perguntar. Então, exploração física, sempre, quando hablamos de abdômen, é inspeção, auscultação, percussão e palpação. Se inverte a ordem. Então, vamos nos acordar disso porque é importantíssimo. Hepatograma, então, agora vamos ver que tem um hepatograma normal e quando está alterado. O hepatograma que vem quando nós pedimos em laboratório. Obviamente que são exames laboratoriais, temos que sacar sangue do paciente para evaluar. Que vem um hepatograma. Bilirrubina, transaminasas, 4-HPT, fosfatasa alcalina, 5-nucleotidasa, gama-RT, tempo de Quick, proteínas em suero, que é a albúmina, colesterol e se pode agregar a pseudocolinesterasa. Isso é o que vem no hepatograma normal. Obviamente que colesterol e pseudocolinesterasa nós podemos agregar e o que está em estrellita vem quando se pede um hepatograma. Generalmente isso também é pergunta de oral, ou seja, que vem um hepatograma, então há que sim ou sim memorizar, isso é sumamente importante. Bueno, vamos agora por partes. Bilirrubina. O que é a bilirrubina? Bilirrubina, como já havíamos visto, se dá por degradação de los produtos de la hemoglobina, mais frequentemente, e tem um valor normal de menos de 1 miligrama por decilitro. Temos dois tipos de bilirrubina, que é a direta e a indirecta, e quando sobrepassa 2 a bilirrubina, podemos ter uma pseudoicterícia, e quando sobrepassa 3, a bilirrubina temos uma hiperbilirrubinemia clínica, ou seja, o paciente vai apresentar icterícia. Que é a icterícia? Coloração amarelenta de pele e mucosas de maneira assim bem sencilla. Acá, para determinar a icterícia, no BART solamente faltaria a coloração amarelenta das mucosas escleróticas. Mas basicamente não vamos a poner não vamos quedar horrorizados com isso, porque é bem sencillo. Bilirrubina, valor normal entre as duas, total, bilirrubina total, tem que ser menor de 1 miligrama por decilitro. Vamos agora à próxima, que são as transaminasas. As transaminasas, temos a GOT e a RPT. A GOT pode vir com a SAT e a RPT pode vir com a LAT, ou GTP, ou RPT. Então, depende de como é o choice, pode vir assim escrito. A GOT não é específica de hígado, em cambio, a RPT é mais específica de hígado. Por que vamos falar isso? Porque a GOT, generalmente, se nós nos ponemos a pensar, temos GOT também no músculo cardíaco, e essa é uma enzima que pedimos como marcador enzimático cardíaco. Então, onde está ubicado a GOT? A GOT pode estar em hígado, músculo cardíaco e esquelético, em los riñones, cerebro, pâncreas e células sanguíneas. E a RPT é mais específica do hígado. Por que eu pus essas duas transaminasas e onde estão? Por que eu pus onde estão, basicamente? Porque, a vezes, em los choices, le gusta perguntar em que lugares mais estão as transaminasas, por exemplo, a GOT. Em que lugar mais está? Então, ojo nisso, porque pode ser pergunta de choice. Pode ser uma trampita aí. Qual é mais específica do hígado, qual pode estar em outro lugar, como as enzimas cardíacas, então ojo nisso. Bueno, outra cosita que generalmente já vi muito entrar em choice é a relação de GOT sobre ou dividido por RPT. O valor normal ronda de 1,3. Pero quando nós temos uma hepatopatia alcoólica, a GOT sobre RPT sobrepassa de 2. Sí ou sí há que saber isso. Los choice les gusta mucho poner en los choice. Quando eu tenho uma GOT sobre RPT maior a 2, me indica que hepatopatia alcoólica, hepatopatia não alcoólica. Generalmente, é sumamente importante memorizar, pelo menos essa parte, que GOT sobre RPT maior a 2 indica uma hepatopatia alcoólica crônica. Na maioria das outras etiologias, generalmente a RPT, que é mais específica do hígado, está maior que a GOT. Então, ojo nisso, na maioria dos restos das hepatopatias, RPT está maior que a GOT. Em câmbio, pacientes alcoólicos vão memorizar isso porque, sim ou sim, sumamente importante, a GOT sobre RPT é o índice de Riches, obviamente, mas temos que saber que nos alcoólicos está maior a 2. Em o restante, a RPT é maior que a GOT. Se a hepatopatia não é alcoólica, a GOT sobre RPT é maior a 1.
¿sí? Sugiere una cirrosis hepática y la enfermedad de Wilson da GOT sobre GPT mayor de 4. Pero lo que les gusta más poner en los choice es esa, hepatopatía alcohólica, GOT sobre GPT mayor a 2. Entonces, solamente para recapitular lo que estábamos diciendo, la relación que se llama que es GOT sobre GPT, es el cociente de Riches, que normalmente es de 1 a 1,3. Hepatopatias alcoólicas, mayor de 1, pero generalmente le gusta poner que mayor de 2. Hepatopatias virales ou crônicas, índice de Riches menor de 1. Por que da menor de 1? Porque a GPT, generalmente, que é mais específica do líquido, aumenta mais. Então, se por exemplo, temos 1 dividido por 1, vai dar 1, pero se temos 1 dividido por 5, vai dar 0,2. Então, o índice de Riches vai dar menor de 1. Justamente por conta disso, é uma questão matemática. Las elevaciones de las transaminasas pueden ser leves, moderadas y muy graves. Si generalmente vamos a ver que una enfermedad, cuando ya es más crónica, muchas de las veces esas enfermedades dan elevaciones un poquito más moderadas. Y cuando son más agudas, más intensas, las elevaciones de las transaminasas son más elevadas. O sea, vamos a ver ahora. Elevaciones leves moderadas, menor de 8 veces del límite normal. Eso ya fue pregunta de escrito también. Les gusta mucho poner choice así, entonces vamos a memorizar. Las hepatopatias que têm elevações moderadas são as hepatites crônicas virales, fármacos e ervas medicinais, hepatites alcoólica, enfermidade hepática não alcoólica, hemocromatoses, hepatites autoimune, enfermidade de Wilson e déficit de alfa-1 antitripsina. Quando tem um major a 15 vezes do limite normal, então é muito grave essa elevação. Hepatitis viral aguda sumamente eleva muito as transaminasas, hepatotoxicidade farmacológica, hepatitis isquêmica, síndrome de Budd-Chiari, que é quando temos uma obstrução do retorno venoso, enfermidade de Wilson e hepatites autoimune. Então, as hepatites que são agudas, ¿sí? Generalmente ese es la dito acá del cuadro, son más intensas, degradan más, destruyen más las células hepáticas y entonces se libera más GPT. Por isso que vão ter transaminasas mais elevadas. Em cambio, as crônicas, muitas das vezes, o que passa é que já tiveram o boom de degradação aí das células hepáticas, então tem menos células para degradar, e por isso que as elevações podem ser um pouquinho menores, ou seja, menor de 8 vezes do limite do valor normal. Eu sei que isso solamente memorizar entra. No piden eso en el oral, pero en el choice yo puse acá porque generalmente se pregunta entra en el oral. Fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina ya es otra cosita acá que es bien importante. Porque les gusta mucho preguntar a dónde está la fosfatasa alcalina, que es, por ejemplo, en el hígado, intestino y hueso. ¿Sí? Fundamentalmente tenemos que nos acordar de estos tres. Lo restante, los otros lugares también, como por ejemplo, placenta, también presenta fosfatasa alcalina, riñón y leucocitos. Pero hígado, intestino y huesos, sí o sí no podemos nos olvidar. Es así. Si yo memorizaría algo, tengo que memorizar hígado, intestino y hueso, sí o sí. Valor normal de la fosfatasa alcalina, de 40 a 190 unidades por litro. Valor normal de GOT e de GPT, generalmente de 40 hasta máximo assim 45, 50 unidades por litro. Antes não falei, pero só para saber, é de hasta 40, 45, dependendo do laboratório. Bueno, quais são as causas de aumento de fosfatasa alcalina? ¿Sí? Então, está no hígado, no intestino e sim ou sim saber que está na placenta. Muito, muito importante. Por quê? El embarazo es una elevación fisiológica de la fosfatasa alcalina. Pero vamos a ver primero causas de fosfatasa alcalina elevada. Obstrucción extrahepática de las vías biliares, cirrosis biliar primária. Essa é uma enfermidade que generalmente afeta mulheres e já vamos ver nas próximas classes. Colangitis esclerosante, colestasis tóxico-medicamentosa. Para quem não sabe o que é colestasis. Colestasis é quando tem uma afectação, uma alteração em la eliminação normal, ou seja, altera o flujo de la salida de la bilis acumula massa no hígado e la bilis, quando se acumula no hígado, tem efeito tóxico, ou seja, é hepatotóxica, quando está acumulada no hígado. Então, ocasiona a afectação, a inflamação e a degradação hepática por conta disso. Colestasis, então, só para saber, é uma alteração em la eliminação do hígado, de la eliminação de la bilis desde o hígado hacia as vias biliares, quando temos um enlentecimento, para resumir,
Colestasis, estasis es flujo en la intensidad de la bilis y que va a generar alteraciones. Así para dejar más sencillo. Metástases hepáticas também podem ocasionar fosfatase alcalina elevada, enfermedades infiltrativas hepáticas e também as elevações fisiológicas que se perguntam nos horários. Em que casos fisiológicos eu posso ter uma fosfatase alcalina elevada? E aí são três fundamentalmente: o embaraço, fundamentalmente no último trimestre, quando ele é um adulto jovem, ou seja, jovem não, sino que está em la puberdade, temos o crescimento ósseo e isso faz com que a fosfatase alcalina llegue hasta 3, 4, 5 vezes de seu valor normal, e também em los pacientes, ¿sí?, que têm, por exemplo, vamos só recordar uma cosita, eu já falei as três causas, que é adolescência, crescimento ósseo e o embaraço em terceiro trimestre. ¿Sí? São essas as três causas de elevações fisiológicas que sí ou sí se perguntam no oral e temos que saber. Fosfatase alcalina, hígado, intestino e hueso, pode apresentar em riñón e placenta, e as elevações fisiológicas, que é o que se pergunta. Gama-GT, se pode encontrar também assim, GGT. A gama-glutil transpeptidasa tem seu valor normal no homem hasta 28 unidades por decilitro e mulher hasta 18 unidades por decilitro. Aumenta na maioria das enfermidades hepáticas, a gama-GT, pero es de especificidade escassa, ou seja, não é tão específica do hígado. A gama-GT, quando hacemos o índice gama-GT sobre FAL maior de 2,5, dá muito sugestivo de alcoolismo crônico, ou seja, puse em negrito porque isso também é pergunta de escrito, pero o índice de Riches maior a 2 é o bingo que generalmente se pergunta nos choice. Acá, a gama-GT sobre FAL maior de 2,5, muito sugestivo de alcoolismo crônico. Qual é o ponto da gama-GT? A gama-GT também se encontra em hígado, riñón, baço, pâncreas, coração, pulmões e também no cérebro. Sí, en el cerebro. Confirma alterações hepatobiliares, ¿sí? Ou seja, se temos um aumento da FAL e temos um aumento da gama-GT junto, temos que saber que provavelmente é afectação hepatobiliar. Só a FAL nos tira para qualquer lado, pero a FAL sumada à gama-GT, as duas juntas elevadas, nos indica que é uma afectação hepatobiliar. Isso é muito, muito importante. Vamos agora à albúmina. A albúmina, em la enfermidade hepática, como o hígado sintetiza a albúmina, vamos ter diminuição dessa proteína sumamente importante e é a mais abundante em nosso corpo. Se a vida média é de 20 a 21 dias, por exemplo, se há no choice 21 dias, marcar 21 dias, porque essa é a resposta. E quais são os fatores que podem diminuir a albúmina que não é de afectação hepática? Ou seja, temos quando uma cirrose, por exemplo, diminui a formação de albúmina, pero temos algumas cositas, como por exemplo, algumas enfermidades, algumas afectações que vão causar diminuição da albúmina. Quais são elas e quais se pergunta? Primeiro, queimaduras extensas, temos alteração do epitélio vascular e isso faz com que extravase líquido e albúmina junto. Então, se temos albúmina extravasando com líquido, temos hipoalbuminemia e essa hipoalbuminemia faz com que favoreça a formação de edemas. Outra cosita que diminui, que é extrahepático, que diminui a albúmina, pode ser catabolismo exagerado por algum câncer, pode ser quando o paciente tem um síndrome nefrótico, pode ser quando o paciente tem, por exemplo, uma afectação intestinal, que aí temos uma enteropatia perdedora de proteínas. E também, o mais importante é saber que quando o paciente tem desnutrição, sí ou sí, por conta da diminuição de ingestão proteica, pode fazer com que tenha afectações, tenha signos e sintomas relacionados à hipoalbuminemia. Pero, basicamente, a albúmina é a principal proteína plasmática, vida média de 21 dias, e se nós temos uma afectação hepática, temos diminuição da formação, e se temos afectação extrahepática, temos uma perda aumentada dessa proteína. Grandes queimados perdem muita proteína e líquido, justamente porque o que já falamos a respeito da alteração da permeabilidade capilar. E quando temos uma hipoalbuminemia, podemos ter ascites e formação, por exemplo, de derrame pleural por conta de isso, e edemas em las extremidades. Tranque?
Entonces, vamos al próximo punto, que es a respecto de la 5-nucleotidasa. Bueno, cualquier cosa, pausar, volver aí en el power anterior, vamos a tomar uma água e depois vamos a seguir. Eu sei que a classe de hoje é bem assim, bastante memorizável, mas eu sei que é possível. Se eu conseguir, eu tenho certeza que vai conseguir memorizar e entender. A 5-nucleotidasa, generalmente, é pouco utilizada, vai estar ubicada no hígado, coração, cérebro, os vasos sanguíneos e no pâncreas. E quando temos um aumento muito expressivo, sim, é quase exclusivo de enfermidade hepática. Ou seja, se temos FAO, fosfatase alcalina, gama-GT e 5-nucleotidasa e, además, as enzimas hepáticas elevadas, temos que pensar, sim ou sim, temos que descartar a afectação hepato-biliopancreática. Porque quando temos todo isso elevado, temos que pensar, porque, por exemplo, são enzimas que são mais específicas do hígado ou das vias biliares. Se nós não comemos, se vem um paciente com FAO, gama-GT, 5-nucleotidasa e RPT elevada, se nós não pensamos em algo que é hepático ou hepato-biliopancreático, sim ou sim, nós vamos comer alguma cosita aí, alguma porqueria e vamos ir por um juízo de mala praxis. Então, sumamente importante, são enzimas que não pode faltar quando sospechamos que o paciente pode ter algo hepático. Então, ojo, porque são enzimas que sim ou sim vão a pedir, que vienen en el hepatograma y tenemos que saber. Entonces, la sensibilidad es comparable con la fosfatasa alcalina. 5-nucleotidasa no hay mucho que hablar porque generalmente no es pregunta de examen, pero por ahí es importante saber qué hay. Entonces, nosotros ya hablamos de la mayoría de del hepatograma, de casi todo el hepatograma, y tenemos que saber para qué sirve cada uno. La bilirrubina, por ejemplo, sirve para colestasis, transtorno de la conjugación y obstrucción biliar. La albúmina sirve para evaluar la función de la síntesis hepática, o sea, la función hepática, si el hígado está ok, si está un poquito mal. El INR, o RIN, o tiempo de protrombina, es también para evaluar la función de síntesis hepática. LDH tem uma ampla distribuição celular, é uma enzima da membrana celular, ou seja, quando temos LDH elevada, que é a lactato desidrogenasa, não é HDL do colesterol, é a lactato desidrogenasa, indica que, por exemplo, na hepatite viral aguda, temos uma destruição massiva dos hepatocitos. Também pode haver alteração na hepatite isquêmica, pero quando temos, então, afectações agudas hepáticas, podemos ter LDH elevada. GOT e RPT nos indica a necrose hepatocelular quando estão juntas elevadas, quando está solamente GOT elevada. Temos que pensar em alguma outra afectação, se, por exemplo, o paciente não está tendo um síndrome coronário agudo. A fosfatasa alcalina, sim ou sim, nos acordar que está no hígado, no intestino e também no hueso, sim ou sim, são sumamente importantes saber onde está e quais são suas elevações fisiológicas, porque nos indica patrão colestático, processos infiltrativos e afectação biliar, obstrução biliar, e a pseudocolinesterasa, que não hablamos, pero agora vamos falar, indica que se temos pseudocolinesterasa muito diminuída, menor a 1000, provavelmente o paciente está tendo uma insuficiência hepática. Pseudocolinesterasa nos indica que o parênquima hepático se é funcionante ou não. E se descende muito, é um marcador de insuficiência hepatocelular. Isso le gusta perguntar muito em los orales um docente, que é o Dr. Miguel, acá em Santo. Então, sim ou sim, pseudocolinesterasa nos indica a função hepática de nosso paciente. E aí nós vamos ter patrões. Que são patrões? Patrões que indicam citolisis, que é a degradação das células hepáticas, patrão de colestasis, que é quando, já falamos antes, que é quando temos uma diminuição do fluxo biliar desde o hígado hacia as vias biliares, e patrão mixto, que é tanto de citolisis quanto de colestasis. Quando temos colestasis, que é a diminuição do fluxo, temos fosfatase alcalina maior ou igual a 2 vezes o valor normal. E a RPT sobre FAL está menor ou igual a 2.
Patrón de citolisis, degradación de las células hepáticas, la GPT está mayor o igual a 12, su valor normal, y la GPT sobre FAL menor o igual a 5, el índice GPT sobre FAL. Y mixto es cuando tenemos GPT sobre FAL mayor a 2 y menor de 5, o sea, es colestático y citolítico. Sí o sí, patrón colestático siempre es pregunta de examen, siempre va a preguntar laboratorio, en el laboratorio, un patrón colestático, ¿qué es? Es que tenemos elevación de la FAL y GPT sobre FAL es menor o igual a 2. Sí o sí, eso casi siempre se pregunta en los exámenes. Entonces, vamos a memorizar essa tablita acá, poner estrellita porque es sumamente importante. Vamos agora a la icterícia. ¿Qué es la icterícia? Coloración amarillenta de piel, mucosa y fluidos corporales devido al exceso de la bilirrubina. La icterícia clínicamente aparece quando a bilirrubina está maior a 2 ou 3 miligramas por decilitro. E como nós diferenciamos se o paciente tem um aumento da bilirrubina direta ou indirecta? Diferenciamos a partir da matéria fecal e da urina. Que é importante saber? Quando nós temos um aumento da bilirrubina indirecta, seja ele por uma reabsorção de hematoma ou qualquer outra causa, é importante que o paciente não vá ter a urina em Coca-Cola, porque esse aumento de bilirrubina indirecta, a bilirrubina indirecta, por não passar a barreira glomerular, não coloreia a urina. Em cambio, se nós temos uma afectação, por exemplo, uma litiasis biliar, uma coledocolitiasis, que está obstruindo aí o flujo, causa uma colestasis, acumula a bilirrubina directa, podemos ter, e generalmente se tem a colúria, que é a urina em color Coca-Cola, e ausência, la colia ou hipocólia, que é a ausência de coloração da matéria fecal. Qual é a coloração normal? Qual é a coloração normal da matéria fecal? Normal. É marrom tabaco. Então, nós vamos ter hipocólia ou hasta mesmo colia em alguns casos. Icterícia, então, é coloração amarelenta de piel e mucosas. Diagnóstico de icterícia é clínico, sim, clínico. Ante o paciente com histórias de alcoolismo ou hepatite e signos de cirroses, nos orienta hacia uma causa hepática de la icterícia. Mientras que um paciente com dolor abdominal, escalofrios, fiebre e prurito, nos hace sospechar na causa pós-hepática. Já vão ver que a icterícia vão atender por afectação pré-hepática, hepática e pós-hepática. Essa é a classificação de icterícia. Ou hiperbilirrubinemia, podemos dizer. Pero, basicamente, o paciente que já sospechamos que é um alcoólico crônico, sim ou sim, vamos pensar em afectações hepáticas e que o paciente vem com prurito, escalofrios, fiebre e dolor abdominal, pensamos em pós-hepático, por uma afectação das vias biliares. Motivos de consulta habituais. Paciente percebe, está em casa aí, ou a mulher dele percebe que está mais amarillo, que está com icterícia. Dolor abdominal, que generalmente afeta o hipocôndrio direito, ou até mesmo o epigastro, porque o hígado se ubica nessa região. Quando temos afectação hepática, com agrandamento do hígado, temos que nos acordar de uma coisa: o hígado não é inervado. O que é inervado é a cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason, por ter inervação visceral, quando se distende essa compressão do hígado sobre a cápsula de Gleason, asciende, pisca os receptores, ou seja, os receptores do dolor são estimulados e então genera o dolor generalmente em hipocôndrio direito e epigastro. A vezes pode ser um dolor difuso, pero hace com que os pacientes vão à consulta. Isso é frequente de ver nas hepatites virais, que é quando temos uma hepatomegalia de evolução rápida. Sintomas de mala absorção, como por exemplo, alteração das ADEC, alterações da coagulação, e o paciente pode aparecer assintomático, ou seja, está aí assintomático, foi assim uns estudos de rotina e não sabia que tinha cirroses e por aí descobriu que tinha cirroses. Então, é frequente aparecer. São diversos os motivos de consulta e temos que sim ou sim pensar se é pré-hepático, hepático ou pós-hepático essa icterícia. E isso é o que estávamos falando antes, de la colúria ou urina em color Coca-Cola ou urina em color urina oscura, sim? Isso é um paciente que tem aumento da bilirrubina qual? Direta ou indireta e por quê? Pensar essa resposta e depois vamos contestar. En realidad já vamos contestar agora. Pausar o vídeo. Pero isso, se hablaste bem, é urina, a coloração da urina se dá quando tem um aumento da bilirrubina direta, sim? E
por cuenta del urobilinógeno, por eso que se colorea la orina. Entonces, orina que tenemos colúria, que esse é o nome de la orina, color Coca-Cola, e colúria, nosotros tenemos una bilirrubina directa aumentada. La indirecta no atravessa la barreira glomerular. Dentro de la icterícia, tenemos que saber que, de onde vem a bilirrubina. Bilirrubina vem da degradação de las hemates, ou seja, do grupo hemo, transforma em bilirrubina indirecta, não se excreta via renal, e isso é sumamente importante, se capta por el hígado, ocorre um processo de conjugação ou glucuronidação, transforma em bilirrubina indirecta em direta, ou seja, conjuga essa bilirrubina, vai nos canalículos biliares, forma a bilis, intestino transforma a bilirrubina directa, ocorre uma desconjugação bacteriana e transforma em urobilinógeno. Urobilinógeno é excretado em 80% das heces como esterco bilinógeno e dá o color das heces e os outros 20% têm uma reabsorção hepática que vai fazer com que se excrete esses 20% por urina, que vai dar a colúria. Obviamente, não dá a colúria. Isso é o normal. Quando temos uma alteração que temos muita bilirrubina directa, essa bilirrubina directa aumenta muito o urobilinógeno, é reabsorvido muito mais e então coloreia a urina e muitas das vezes pode dar hipocólia ou acólia em alguns casos. Então, a icterícia, sí, podemos ter pré-hepática, hepática e pós-hepática. Na pré-hepática, temos um aumento da bilirrubina indirecta, que generalmente é dada por sobreprodução, que aí temos anemia hemolítica autoimune, anemia hemolítica de recém-nascido e diminuição da glucosa 6-fosfato. Quando vamos falar de bilirrubina hepática, ou seja, hiperbilirrubinemia de causa hepática, temos quando há aumento da bilirrubina indirecta, que pode ser por diminuição da captação dessa bilirrubina ou diminuição da conjugação. Se estamos falando de um aumento da bilirrubina indirecta, pero que tem diminuição da captação, é o síndrome de Gilbert, e quando temos diminuição da conjugação, por falta de enzimas, temos a enfermidade de Crigler-Najjar, ou a icterícia do recém-nascido, acordando que essas enfermidades de Gilbert, Crigler-Najjar, Dublin-Johnson, Rotor, são enfermidades congênitas, ou seja, falta alguma enzima para conjugar ou captar essa bilirrubina, ou alguma alteração para excretar essa bilirrubina. Então, a bilirrubina hepática, a cirrose, que é de causa hepática, temos que saber quando é de bilirrubina indirecta e quando é direta. Indirecta, diminuição da captação, Gilbert, conjugação, Crigler-Najjar ou do recém-nascido, e ojo, porque isso entra também nos escritos, se quando é Gilbert, se é captação ou conjugação, generalmente há muita confusão isso, então, é pergunta de choice, entra em choice, isso, muito. Então, quando é diminuição da captação, é Gilbert, e quando é conjugação, Crigler-Najjar. Quando temos um aumento da bilirrubina direta, alteração em transporte e excreção, síndrome de Dublin-Johnson e de Rotor, e quando temos obstrução da via biliar intrahepática, cirrose biliar, e necrose hepatocelular, hepatites. Pós-hepática, aumento da bilirrubina direta, obstrução biliar extrahepática, que aí vai ser cálculos biliares ou câncer de cabeça de pâncreas. Todo isso é um resumo que nós, sim ou sim, eu encontrei essa tablita cá recopada, que está bem sencilla de entender e também resume quase todas as causas aí que generalmente entram nos exames de causas pré-hepática, hepática e pós-hepática de icterícia. Sim ou sim, esse quadrito temos que memorizar de qualquer forma quando é pré-hepática, hepática e pós-hepática, e também nos acordar que pergunta a respeito da captação e da conjugação. Quando é diminuição da conjugação, qual é o nome, e quando é captação, qual é o nome. Sim ou sim, isso é sumamente importante. Então, pré-hepática, aumenta a bilirrubina indirecta. Hepática, temos aumento da bilirrubina indirecta, porque quando temos diminuição da captação ou conjugação, o hígado não consegue captar essa bilirrubina. Então, não consegue conjugar e nem captar, e então aumenta a bilirrubina indirecta. Em câmbio, a bilirrubina direta é quando temos já uma captação, uma conjugação adequada, pero temos alguma alteração nos próximos processos, que seria o transporte e excreção, obstrução também das vias intrahepáticas e necrose hepatocelular, que acá temos uma afectação
de los procesos después de la captación y conjugación. Y pós-hepática es directa, obviamente, ¿sí? Porque la pós-hepática significa que pasó por todos los procesos hepáticos, pero que tuve alguna afectación después del hígado. Entonces, por eso se llama pré-hepática, hepática y pós-hepática. Bueno, ¿cuál es la clínica y cómo los pacientes generalmente van a se presentar de acuerdo a cada afectación? Si es pré-hepática, la bilirrubina indirecta está aumentada, ya habíamos visto eso. La orina va a estar clara, con urobilina positiva. Las heces van a presentar hipercolia, la mayoría de las veces. Puede haber anemia, esplenomegalia y transaminasas normales. Cuando es hepática, vão a tener bilirrubina directa muy elevada, la indirecta também vai estar elevada, acolia ou hipocolia, colúria, prurito, bradicardia, transaminasas muy elevadas e fosfatase alcalina elevada. E, em cambio, quando é pós-hepática, bilirrubina directa muy elevada, indirecta pouco elevada, muy pouco, a vezes valores normais, acolia, hipocolia, colúria, prurito, bradicardia, transaminasas pouco elevadas e fosfatase alcalina muy elevadas. Que nós vamos saber de todo isso para deixar mais sencillo. Sí o sí, en la pré-hepática, ¿qué es lo más importante? Bilirrubina indirecta aumentada, hipercolia, orina clara con urobilina positiva. ¿Por qué nosotros no vamos a tener colúria acá en la pré-hepática? Porque si nosotros ponemos a razonar un poquito lo que ya hablamos 300 veces, la bilirrubina indirecta no atraviesa la barreira glomerular. Entonces, si nosotros tenemos una bilirrubina indirecta, no atraviesa la barreira glomerular y entonces no tenemos colúria. Entonces, ojo en eso porque muchas veces nos confundimos y ponemos todo igual. Pero no, orina clara, heces, hipercolia, ¿sí? Y bilirrubina indirecta aumentada. Afectación hepática, que nosotros tenemos que saber, sí o sí, bilirrubina directa muy elevada, colúria, acolia ou hipocolia e colúria, transaminasas muy elevadas, porque estamos hablando del hígado, de afectaciones hepáticas, y fosfatase alcalina no está tan elevada, pero está elevada. Esa es la diferencia de cuando tenemos una pós-hepática. ¿Por qué? Cuando tenemos una afectación pós-hepática de vías biliares, la que más va a aumentar es la fosfatase alcalina. En cambio, las transaminasas aumentan, pero no a valores iguales de las hepáticas. Sí, eso es sumamente importante. La bilirrubina directa es el oro acá, sí o sí saber que la bilirrubina indirecta puede estar mismo hasta niveles normales. Y acolia, hipocolia e colúria, a mesma coisa. Acolia, hipocolia, colúria em ambas, pero o que diferencia são as transaminasas e fosfatase alcalina, ¿sí? E uma está mais elevada que na outra. Isso é o mais característico, o principal para memorizar e sair dessa classe sabendo por lo menos isso de hígado. O restante nós vamos agregando nas próximas classes, então isso é o básico. Pero nós estamos aí de guarda e vem um paciente que tem afectação hepática. O que nós principalmente vamos ver é que, se temos sospecha de alteração hepática, vamos fazer um hemograma, um hepatograma, sim, obviamente já sabemos o que vem no hepatograma, e vamos avaliar se é, por exemplo, um patrão colestásico ou se é um patrão de urea hepatocelular. O que eu quero dizer com colestasis? É alteração na eliminação da bilis, e urea hepatocelular eu quero dizer com afectações agudas que vão dañar meu hígado e vão causar aumento das transaminasas, lesión celular. Passo 1, que nós vamos perguntar e fazer com esse paciente? Primeiro, perguntar a respeito dos medicamentos, ¿sí? Porque há muitos medicamentos que são hepatotóxicos. Um clássico que entra e se pergunta nos horários, entra nos escritos e também se pergunta nos horários, é o paracetamol. Paracetamol, a dose de 4 gramas, 3 gramas de onda, assim, ingeridos, ou seja, 4 pastilhas, 5, 6 pastilhas de paracetamol, já são doses hepatotóxicas por conta dele. Quando se vai metabolizar no líquido, forma um metabolito tóxico, que é o NAPQ. E esse metabolito tóxico, quando tem uma sobredose de paracetamol, não consegue ser eliminado de maneira adequada, danha o líquido e causa necrose hepatocelular. Mas, basicamente, o que nós vamos fazer na anamnese completa, com resta de medicamentos, perguntar fármacos, drogas ilícitas e ervas, abuso de álcool, serologia, se, por exemplo, tem antecedente familiar de hepatites virais, screening de hemocromatose e hígado grasso. Muitos dos pacientes têm hígado grasso por conta do álcool.
que vai se chamar esteatose hepática alcoólica. Quando lá esteatose hepática não é alcoólica, temos que cada vez hoje em dia está se vendo mais que os pacientes que têm essa grasita aí, esteatose hepática, é grasa no hígado. Os pacientes que são mais obesos, síndrome metabólico, e têm esse síndrome metabólico, generalmente têm essa gordura, e essa gordura, muitos dos casos, se vem a inflamar e causar uma hepatites por conta dessa gordurita. Então, perguntar sempre a respeito de serologias, screening, se tem esteatose hepática. Passo número 2, temos que evaluar se há alguma patologia extrahepática que pode ser diagnóstico diferencial, sim, com afectações hepáticas. Excluir transtornos musculares, porque os transtornos musculares podem levar a gota. Considerar a enfermidade celíaca, porque a enfermidade celíaca pode generar alterações da absorção, e insuficiência adrenal também pode generar casos similares às enfermidades hepáticas. Terceiro passo é considerar enfermidades hepáticas pouco comuns, sim, e quarto passo é decidir se vamos fazer biópsia desse paciente com injúria hepatocelular ou não vamos fazer biópsia. Temos que observar sí ou sí elevação menor a 2 vezes o valor normal com todos os testes prévios negativos, ou seja, paciente que tem elevação de transaminasas e não tem nenhum desse positivo que já falamos recém, provavelmente vamos fazer biópsia. Sim, para buscar, por exemplo, na hemocromatose, enfermidade de Wilson, ou até mesmo um déficit de alfa-1 antitripsina. Quando nós vamos biopsiar nosso paciente? Quando há maior de 2 vezes as transaminasas elevadas. Isso é pergunta de exame. Então, se biopsia quando há elevação maior de 2 vezes. O que é a colestasis? Solamente para finalizar agora a classe de maneira bem sencilla, porque basicamente isso é basicamente um resumo do que temos que fazer, do que temos que saber para as próximas classes. Colestasis generalmente é pergunta de exame. Que é colestasis? Qualquer situação em que altere o fluxo normal de bilis, desde o hepatocito até o duodeno, ocasionando aumento das concentrações séricas de ácidos biliares, bilirrubina, enzimas como fosfatase alcalina e gama-GT. Qual é a clínica de colestasis? E isso sempre é pergunta de exame. Clínica, prurito, muito prurito, por acúmulo, ojo nisso. O prurito é generado por acúmulo de los sales biliares em la piel. Isso é pergunta de exame. Pode apresentar xantelasmas e xantomas, sim? Ou seja, por conta da dislipidemia, a colestasis genera dislipidemia. ¿Por que genera dislipidemia? Porque se temos colestasis, temos menor secreção de bilis. La bilis é onde generalmente vamos a eliminar a maior parte do colesterol de nossa dieta e de nosso corpo. ¿Sí? Então, se temos acúmulo de bilis no nosso corpo, temos alteração do perfil lipídico, aumento do perfil lipídico, ou seja, o colesterol, por exemplo, hipercolesterolemia, e a hipercolesterolemia vai generar xantelasmas, que é acúmulo de grasa, placas grassosas en el ojo, y xantomas, que son placas de grasa también en la piel. Podemos tener también ictericia. Los dedos en palillo de tambor no son exclusivamente de enfermedade hepática, acá em colestasis também podem apresentar, e icterícia, obviamente. Isso é colestasis, sim, é uma alteração do fluxo normal de la bilis. Sí ou sí é pergunta de exame. Isso depois isso é uma introdução, como já dije, então vamos a cerrar essa ideia de colestasis, patrão colestásico, quando temos colestasis, quais são as enfermidades causantes de colestasis, vamos cerrando de acordo à evolução das classes. Enfim, essa foi a classe de hoje. Desejo a todos muitas bendiciones, que tenha um lindo dia, uma linda tarde, uma linda noite, ¿sí? E nos vemos na próxima classe. Adiós e hasta a próxima classe. Qualquer dúvida, envíame um mensajito e espero na próxima. Adiós.